glória de nossas fraquezas. Quem aqui já assistiu o filme do Super-Homem? Pode levantar a mão. Quem já assistiu o filme do Super-Homem? Saiu aí recentemente o filme do Super-Homem. Quem conhece o Super-Homem? Quem já leu um quadrinho do Super-Homem? Quem já viu a Mulher Maravilha? Né? Tá famoso, né? Os últimos filmes só falam a respeito de super-heróis. Que nada mais são do que o quê? Super-homens, como já diz o nome do Super-Homem, e uma super-mulher. Não é verdade? Só que esse contexto, essa ideia, essa filosofia, ela não é nova. Ela é muito antiga. Os homens sempre tiveram essa coisa de serem cultuados, sempre tiveram esse desejo de serem adorados, sempre buscaram o culto para si próprios, né? E recentemente na história da humanidade, 3 conceitos foram criados para que tudo que está acontecendo hoje, que nós vemos, possa estar influenciando o nosso imaginário. O primeiro conceito que eu gostaria de falar com os irmãos é o humanismo, que ele veio ali depois da Idade Média e ele transforma o ser humano, ele busca que o ser humano tenha todo o conhecimento, que o conhecimento não seja mais voltado para a presença de Deus ou para o caráter, a pessoa de Deus, mas que seja todo o conhecimento voltado para a pessoa do ser humano. Então as artes começaram a ser mais pintadas em busca de um ser humano perfeito, a beleza do ser humano perfeito e todas essas coisas. O segundo que eu gostaria de conversar com os irmãos é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas. Antigamente, com a Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, que era Deus no centro da vida humana. Agora, o ser humano passou a ser o centro do universo. E um terceiro conceito, que veio posteriormente, é o super-homem do filósofo Nietzsche. Ele viveu dos anos 1844, nasceu em 1844 e morreu em 1900. E com esse conceito de super-homem, ele trouxe o seguinte: para designar um ser superior aos demais, que, segundo Nietzsche, era o homem ideal para elevar a humanidade. Para ele, a meta do esforço humano não deveria ser a elevação de todos, mas o desenvolvimento de indivíduos mais dotados e fortes, e mais fortes. E pensem comigo, reflitam, irmãos, como isso tem influenciado a nossa cultura, como isso tem influenciado os nossos filmes, como isso tem influenciado os esportes, a televisão. Por exemplo, quando nós ligamos a nossa televisão, geralmente o que nós vamos ver são pessoas que são entrevistadas que têm o estereótipo perfeito de homem ou de mulher. A supermodelo é a mulher mais linda do mundo, é aquela coisa, nossa, como ela é bonita, como ela é perfeita, ela é a mulher maravilhosa, ela é uma supermulher. O homem, quando é nos esportes, basquete, futebol americano, geralmente eles colocam sempre como o astro aquele que tem o corpo mais forte, que é o homem mais alto, que, enfim, tudo. O casal mais perfeito que nós temos na humanidade, geralmente é o quê? O jogador de futebol americano, o Tom Brady, com a super top model brasileira, a Gisele Bündchen. E tudo isso vem no nosso consciente. Vem mostrando que nós estamos muito longe de sermos homens e mulheres de acordo com o ideal que eles nos mostram. Ou seja, se você não tem o carro daquele rapaz, se você não usa as roupas da marca daquele rapaz, você está muito longe do ideal perfeito para o ser humano. E isso também tem influenciado cada vez mais as nossas vidas. Vocês acompanham as redes sociais, muitos dos irmãos aqui acompanham as redes sociais. Lá todo mundo é feliz. Lá todo mundo é alegre. Que mundo perfeito! Eu queria poder viver um pouquinho no mundo do Facebook ou do Instagram. Lá só as comidas mais perfeitas
é que são postadas? Vocês já viram alguém colocar assim, hashtag feijão queimado? Hashtag arroz queimado? Não, por quê? Porque você faz o seu melhor prato, você mostra o seu melhor lado para que todas as pessoas possam ver, curtir, compartilhar. E isso tem tomado conta do nosso subconsciente, da nossa mente. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser ideal. Eu tenho que mostrar o meu lado forte. Eu tenho que ser aquilo que estão me mostrando. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um conceito completamente diferente. A glória da fraqueza de um homem que está na Bíblia. Vamos para o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Ele diz o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Continuem com as Bíblias abertas nesse texto aqui, irmãos, que a gente vai continuar analisando esse texto, tá bom? Irmãos, qual que é o contexto dessa passagem? O apóstolo Paulo tinha um profundo relacionamento com a igreja de Coríntios, tá? Então ele tinha um amor muito grande por essa igreja de Corinto. Por quê? Ele fundou essa igreja. Ele pregou o evangelho nessa cidade pela primeira vez. Nós vamos conseguir ver isso em Atos capítulo 18, em que o apóstolo Paulo foi para Corinto, saindo de Atenas, foi para Corinto, e ele começou lá a pregar o evangelho para as pessoas. Atos capítulo 18, nós não vamos para lá, mas depois, se os irmãos quiserem ver, é só dar uma olhada, tá bom? E aí o que acontece? Essa igreja de Corinto tinha muitos benefícios, mas também tinha muitos e muitos problemas. Quais eram os benefícios? A igreja de Corinto, ela era uma igreja muito rica mesmo. Por quê? Ela tinha um comércio muito forte na sua cidade e ela tinha um porto muito grande também nessa cidade. Então, muitos e muitos povos comercializavam ali na cidade de Corinto. E essa igreja tinha essa riqueza muito grande nos seus bens. Além disso, ela era uma igreja que era muito ávida. Ela tinha muita vontade de aprender novas coisas, conhecer novas filosofias, novas ideias. Com isso, ela recepcionou muito bem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela abraçou o evangelho do Senhor Jesus Cristo a sua primeira vez, porque era algo que eles nunca haviam escutado, era algo que eles nunca haviam conhecido. Tá, e quais eram os problemas dessa igreja? Apesar de serem muito ricos,
eles também eram muito mesquinhos, porque eles não queriam ajudar o ministério do apóstolo Paulo no sustento dele. Tanto é que ele passou por diversos problemas e ele mandava as cartas reclamando sobre o apóstolo Paulo ter trabalhado lá por 1 ano e 6 meses e ele contar com a ajuda de outras igrejas que mandavam o salário para ele, porque aquela igreja não queria contribuir com o sustento do apóstolo. Além disso, ela era de uma imoralidade tremenda. Eles tinham imoralidade sexual, tanto é que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala para eles: como vocês ainda aceitam dentro da igreja de vocês uma pessoa que tem relacionamento sexual com a madrasta, a esposa do próprio pai. Depois nós vamos ver que eles profanavam também a ceia do Senhor. Eu sempre leio aqui, né, ou na grande maioria das vezes, eu leio aquele texto de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, que lá fala que nós não podemos tomar a ceia indignamente. E o apóstolo Paulo está explicando naquele contexto que eles nem ligavam para a ceia do Senhor. Na verdade, eles só queriam se reunir para comer e beber, mas eles não se importavam com o corpo e com o sangue de Cristo que estavam representados naqueles elementos. Eles tinham muitos e muitos problemas. E aqui, exatamente nesse contexto do capítulo 12, o que estava acontecendo? Eles estavam menosprezando o apostolado de Paulo. A partir do capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo vem falando com eles a respeito do que ele poderia se gloriar. Ele está combatendo a igreja, ele está admoestando essa igreja. Ele está falando assim para eles: vocês ficam falando mal de mim, vocês ficam menosprezando, me humilhando quando eu não estou aí e ficam falando mal do meu apostolado. Por quê? Porque eles estavam recebendo o ensinamento de outros falsos apóstolos nessa igreja e falsos ensinamentos. E aí na carta do capítulo 10, ele vai falando: vocês dizem que eu sou fraco de palavras. É o que nós podemos acompanhar no capítulo 10, versículo 10. Vejam aí, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Ou seja, ele já está escrevendo a carta falando assim: vocês dizem isso, que a minha carta é forte, mas quando eu estou aí, a minha palavra é fraca e desprezível. Ou seja, eles falavam que o apóstolo Paulo... Gente, eu só estou com alergia aqui na garganta, tá? Eles falavam que o apóstolo Paulo era desprezível pregando, que era fraco. Depois reclamavam de que ele queria ter o sustento daquela igreja, que ele queria ter o seu salário daquela igreja. E começaram a comparar o apóstolo Paulo com os outros falsos apóstolos dessa igreja. E começaram a receber falsos ensinamentos. E aí eles começaram: o apóstolo Paulo não é tão bom quanto aquele apóstolo. O apóstolo Paulo não prega tão bem quanto aquela pessoa. E com isso, o apóstolo Paulo vem falando o quê? Vocês estão querendo se gabar. Vocês estão querendo contar vantagem de tudo que vocês fazem. Já que é para ser assim, então eu vou começar a contar vantagem do meu apostolado também para vocês. No capítulo 10, nós vemos que ele fala: vocês têm conhecimento? Eu tenho muito mais conhecimento. Vocês dizem que fazem o ministério de Cristo? Eu faço muito mais. Capítulo 11, versículo 23. Vocês são israelitas? Eu também sou. Vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são filhos de Abraão? Eu também sou. Aí ele vem falando que ele sofreu perseguições por causa de Cristo, que ele passou por naufrágios pela causa de Cristo, que ele passou fome pela causa de Cristo, que ele passou por nudez pela causa de Cristo, capítulo 11, do versículo 23 até o 29. Eu só estou explicando o contexto para vocês. E aí no capítulo 12, ele vem falando a respeito da experiência extraordinária que ele teve.
Já que é para contar vantagem, então vamos nos gloriar a respeito dessas vantagens que vocês estão falando. Aí ele vem explicando: conheço um homem que há 14 anos foi até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E aí deixa eu explicar isso aqui para vocês, irmãos. O que é esse terceiro céu? O apóstolo Paulo ele teve uma experiência de arrebatamento. O mesmo arrebatamento que a igreja terá antes de que venha a grande tribulação. Amém? Quem está esperando por esse arrebatamento? Amém? Glória a Deus? Maravilha, eu estou esperando. E o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. E aí ele vem falando que há 14 anos ele teve essa experiência. E o que é o terceiro céu? Para os judeus, o terceiro céu era estar diante da presença de Deus. Não é somente orar e sentir Deus no seu coração, mas ele realmente teve essa experiência de estar diante da presença de Deus. Só para explicar para vocês, o primeiro céu é esse céu que nós vemos, todo azul, todo bonitinho. O segundo céu é considerado pelos teólogos o universo, todo o universo. E o terceiro céu é além do universo, onde está a presença do nosso Deus com os anjos e toda a infinidade que nós conhecemos. E aí, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Eu tenho cacife, eu tenho do que me gabar, eu posso me gloriar. E realmente ele podia. O super-homem, ele não passou do segundo céu. Ele voa pelo espaço, por todas as coisas, e a única coisa que ele conseguiu foi ir até outros planetas, mas dentro do universo. Ele nunca esteve na presença de Deus. Ninguém teve essa experiência do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o super-homem não existe, mas que o apóstolo Paulo existiu. E ninguém teve essa experiência. Eu nunca tive essa experiência. Mas, ao invés de se gloriar por aquilo que aconteceu na vida dele, por tudo que aconteceu de bom, pelas conquistas, por tudo que ele estava passando, ele preferiu se gloriar nas fraquezas que ele tinha. E aí, no versículo 7, vem explicando exatamente. Mas para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não ficasse me achando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Aqui, irmãos, o espinho na carne, existem muitos e muitos conceitos sobre o que significaria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Muitos dizem que era uma doença, outros tantos dizem que era um falso apóstolo daquela igreja que estava atrapalhando o ministério dele. Nós não sabemos ao certo o que significa esse espinho na carne. Mas eu considero e acredito que era realmente uma doença que ele tinha, provavelmente um problema muito grave nos olhos. Aqui na minha Bíblia, por exemplo, o comentarista diz que era uma oftalmia e que ele também teve malária e epilepsia. Então ele tinha muitos problemas de doença. Qual deles nós não vamos saber, a não ser no dia que nós estejamos no terceiro céu e possamos perguntar diretamente para o apóstolo qual era o problema e o espinho na carne que ele tinha. Mas eu acredito que era essa doença. Então, Deus permitiu que ele tivesse uma doença, um mensageiro de Satanás, que provavelmente foi Satanás que colocou essa doença nele, no qual Deus permitiu que acontecesse para que o apóstolo não se gloriasse, não ficasse exaltado, orgulhoso de ter visto o que ele viu, de ter ouvido as palavras que ele ouviu. E aí ele vem falando, eu me glorio nas minhas fraquezas. E nós vamos para as aplicações dessa noite, tá certo? Vocês já viram alguém, nos dias de hoje, se gloriarem pelas suas fraquezas? Como eu falei, ninguém no Instagram, no Facebook, ou seja onde for, quer colocar lá hashtag feijão queimado. Porque o sentimento, a mentalidade
de perfeição, perfeccionismo, tomou conta do nosso imaginário. E isso tem também entrado nas nossas igrejas. Isso tem entrado e consumido as nossas mentes. Nós precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ser super crentes. Nós precisamos ser super pastores, super pregadores da palavra, do Evangelho de Deus. Eu preciso ser um super irmão. Porque senão, não é bom o suficiente. Nós precisamos ter o melhor culto, nós precisamos ter o melhor, e fica essa obrigação e essa comparação entre os próprios irmãos. Um se orgulhando cada vez mais do seu próprio lado. Mas o apóstolo Paulo fala: eu sou fraco, eu tenho as minhas fraquezas. E essa é uma realidade. No versículo 7, fala aí que foi posto nele um espinho na carne, mostrando que o apóstolo Paulo tinha suas fraquezas. O poder do apostolado do apóstolo Paulo era tão grande, irmãos, que ele levava o lenço dele, as pessoas levavam o lenço dele, levavam o avental dele e ele curava pessoas. Como pode um homem desse não poder curar a si próprio com as suas próprias orações? Gênesis capítulo 3, versículo 19, nos mostra essa nossa fraqueza, que nós somos fracos. Pois tu és pó, Deus disse a Adão, e ao pó tornarás. Tiago capítulo 4, versículo 14. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Irmãos, nessa semana eu vi uma notícia que me deixou perplexo. Um senhor, um homem, morreu após ser atropelado, adivinhem pelo quê? A irmã está ligada nas notícias. O pessoal que está nos assistindo aí online, a irmã aqui falou que esse homem foi morto após ser atropelado por cachorros, e é verdade. Alguém já imaginou isso? Uma pessoa morrer após ser atropelada por cachorro. Eu olhei assim e falei, não é possível, eu quero ver essa notícia até o final. E realmente, ele estava andando, caminhando na calçada, sem erro nenhum. Ele não estava no meio da rua e foi atropelado por um ônibus, qualquer coisa. E aí os cachorros estavam em disparada, malucos. Um brigando com o outro, não dá para saber. E a câmera pegou. Esse senhorzinho estava andando, daqui a pouco os cachorros vieram na perna dele e derrubaram ele. Ele foi, bateu a cabeça e morreu. Nesse momento, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, como a nossa vida é passageira, como nós somos fracos, como a nossa carne é fraca. Não importa a idade, a doença pode vir para qualquer um de nós. Não importa qual o seu porte físico, a doença pode vir para qualquer um de nós. A humanidade, no seu topo, no seu auge, com a informação a toda, ficou de joelhos diante de um mero vírus. Um ser microscópico, que não pode ser visto a olho nu. Até mesmo estava conversando com o reverendo esses dias, e ele falou que o que nós estamos passando hoje é muito mais difícil do que a humanidade passou na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, por quê, reverendo? Ele falou, porque na Segunda Guerra Mundial o inimigo era visível. Nós sabíamos onde ele estava, nós sabíamos o que ele fazia. Nós sabíamos de todas as coisas e nós sabíamos como atacar esse inimigo. Agora a gente não sabe onde esse inimigo está. A gente não sabe onde esse vírus está. E nós estamos com medo desse vírus. Jogadores de futebol, super atletas, tiveram que parar as suas vidas e suas carreiras por causa desse vírus.
autoridades do mundo inteiro tiveram que parar as suas vidas por causa desse vírus. O ser humano não é tão forte? Onde estão os super-homens e as mulheres maravilhas agora? Eu não sei vocês, mas o super-homem não apareceu lá em casa para salvar a gente. Geralmente ele aparece nos filmes, né? Super-homem ele conseguiu fazer o tempo voltar depois de ficar voando ao contrário na Terra, no filme de 1970. Tudo isso está sendo destruído pela permissão do nosso Deus, para que nós possamos ter a certeza de que nós somos fracos e possamos voltar correndo para a dependência do nosso Senhor. Nós somos fracos, mas a graça de Deus nos basta, e o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Versículo 8 e versículo 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o homem, sendo imortal, como era no jardim, já se rebelou contra Deus, imagino que nós não continuaríamos fazendo com toda a maldade que nós temos hoje no nosso coração, se ainda tivéssemos a imortalidade nas nossas mãos, ou dentro de nós. Nós somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A graça do Senhor nos basta. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes, mas mesmo assim o espinho da carne dele, que seria uma doença ou alguém atormentando o seu apostolado, não foi retirado. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para o apóstolo que a graça dele bastava ao apóstolo. E aí ele falou: sim, Senhor, a tua graça me basta. E aí eu gostaria de perguntar: será que a graça do Senhor basta em nossas vidas? Será que ela é suficiente nas nossas vidas? Se o Senhor disser não para o seu maior desejo, a graça dele é suficiente na sua vida? O amor dele sobre você é suficiente na sua vida essa noite? Porque, como eu falei, esse antropocentrismo, o homem no centro, tem tomado conta do mundo. Maravilha. E também tem tomado conta da igreja. As pessoas, muitas vezes, não pensam mais: irei na casa do Senhor para adorar a Deus, e isso me basta. As pessoas têm pensado: o que Deus pode fazer por mim hoje? O que Deus pode fazer pela minha vida? Como Deus pode me ajudar? Como Deus pode me honrar? Senhor, eu oro para que o seu milagre seja feito na minha vida, para que a sua provisão me alcance, para que tudo do Senhor seja benefício meu. E nós temos nos esquecido de pensar: Senhor, seja feito a sua vontade. Se fosse orado nos dias de hoje, a oração do Pai Nosso não seria mais: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Porque para muitos a graça de Deus não tem sido o suficiente. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro. Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, 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 para mim, 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 para mim. Egolatria dentro das nossas igrejas. No mundo em que nós vivemos. O ego, o eu está nas alturas. Mas o que João Batista disse? Que ele cresça, Jesus,
e que eu diminua. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoa? Com certeza nos abençoa. Eu sou testemunha viva, eu sou testemunho vivo de que Deus nos abençoa. Deus nos ama. Mas primeiro, nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, inclusive acima de mim mesmo. Acima dos meus amigos, acima dos meus familiares, acima do meu esposo, da minha esposa, acima dos meus filhos, das minhas filhas, acima de todos. Amai o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se você é fraco, irmão, tamo junto. Eu também sou fraco. Eu também sou fraco. Eu também tenho as minhas dores, tanto físicas quanto emocionais. Eu já não consigo mais correr por tanto tempo sem ter aquela dor na lombar. Eu também tenho os meus momentos de tristeza, os meus momentos de angústia, os meus momentos de dificuldade, as minhas dúvidas, perguntando ao Senhor por quê, por quê, por quê. E aí nós vamos para o encerramento da mensagem. Quando somos fracos, é que então somos fortes. Versículos 9, parte B e 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, deixa eu contar uma experiência pessoal para vocês. Essa semana, eu estava orando ao Senhor. Eu estava orando. E aí nas minhas orações eu estava, Senhor, me dê forças, Pai. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajude a ser melhor. Me ajude a ser um super pastor. Me ajude a ser um super crente. Me ajude a isso. Me ajude a aquilo. Me ajude a não sei o quê. E aí o Espírito Santo veio com a sua doce voz e falou assim, peraí, quando foi que eu te pedi para ser um super pastor? Quando foi que eu te pedi para ser um super crente? Quando foi que eu te pedi para isso na sua vida? Hudson, lembre-se que você é fraco. É o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Se não fosse pelo meu poder, pela minha graça, hoje você não estaria onde você está. Você estaria vivendo conforme os desejos da sua própria carne, da sua própria vontade. E o Senhor veio falando que eu não preciso ter toda a sabedoria do mundo. Eu não preciso ter todo o conhecimento, todos os recursos disponíveis para mim. Porque senão, eu não terei mais a dependência de Deus. Eu não terei mais a dependência do Senhor. Porque quando sou forte, é que sou fraco. Mas quando sou fraco, é que sou forte. Porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. O Senhor disse, você já foi muito forte na sua vida, mas você vivia longe dos meus caminhos. E aí eu comecei a sorrir naquele momento. Eu estava triste, eu estava angustiado, eu comecei a sorrir, eu comecei a meditar no texto das Escrituras. Comecei a meditar. E aí eu vi
que quando sou fraco é que sou forte. Porque a presença, o poder de Cristo repousa sobre mim. Vejam, irmãos, essas pessoas tão poderosas que estão na televisão. O poder de Cristo muitas vezes não repousa sobre elas, até porque elas não querem e não precisam do poder de Cristo sobre elas. Se você é fraco, eu também sou. Então, recorra ao Senhor Jesus Cristo e o poder dele estará sobre você. O poder dele estará sobre nós. Porque se nós tivéssemos tudo o que nós precisamos, nós não seríamos mais humildes, nós não seríamos mais dependentes do nosso Senhor Jesus. Uma vez eu conversei com um amigo meu cristão, eu falei, o cristão pode jogar na Mega Sena? O cristão pode ganhar a Mega Sena? Porque se Deus é dono do ouro e da prata, que é o que diz a Bíblia, não é? Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, todos os tesouros. E realmente é. Por que ele não dá tudo pra gente? Aí esse meu amigo virou pra mim assim, ele falou, você tá doido? Se Deus desse tudo pra gente, a gente se afastava dele. Imagina, irmão, irmã, aparece lá na sua conta amanhã o prêmio da Mega Sena. Quase certeza que nunca mais você ia voltar para a igreja, irmão. Hã? Independentemente de dízimo ou não, o importante é a nossa presença no Senhor. Porque se você der o dízimo e ir e abandonar a Deus, de nada adiantou você dar o dízimo e a oferta. Porque Deus prefere a nossa obediência ao invés dos nossos sacrifícios. Saul teve esse mesmo pensamento. Ele falou assim, se eu ofertar ao Senhor, Deus vai ficar feliz com isso. Mas aí Samuel falou para ele, você não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar? Você não está obedecendo à vontade de Deus. Então os seus sacrifícios não estão adiantando diante de Deus. E aí, irmãos, para encerrar, é exatamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. Deus sabe dos seus choros, da sua angústia, dos seus medos, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe o que cada um de nós tem passado nas nossas vidas.